De repente, quando eu fui chamado pela gerente para fazer um atendimento, eu vejo Mila Moreira adentrando a loja, ela seguida pelo Luiz Gustavo, que, se não me engano, na época eles eram casados. E ela vinha toda afoita, e ela vinha, ai meu Deus, meu Deus. Olá pessoal, tudo bem? Carlinhos Columba do canal Tudo de Quinta. Eu e você no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre duas personalidades bastante conhecidas de vocês. Eu vou falar sobre Luiz Gustavo e Mila Moreira. Esse encontro começa no ano de 1982, quando eu era mordomo do grande estilista Clodovil Hernandes. E eu trabalhava no seu ateliê, na Cidade Jardim 43, mais exatamente ali na Praça do Vaticano. E a minha função era exatamente servir as pessoas, servir ao Clodovil, atender as necessidades mais urgentes dele ali no dia a dia do ateliê, recepcionando no departamento comercial, mas assim, o meu papel era servir um café, atender a gerência, eu fazia até pequenos serviços, assim, tipo, eu ia ao banco, eu ia na Laurent Tecidos, eu ia na Notre Dame, eu ia na Biquíni Ipanema. Eu levava materiais e produtos para o Beca Cabeleireiro. Eu fazia essas coisas, esses serviços menores, né? Mas numa certa tarde, no período em que o patrão se encontrava no ateliê, de repente toca a campainha na copa e eu sou chamado para ir até o ateliê, até a loja, que eram dois ambientes distintos. E quem estava lá? Moreira adentrando a loja, ela seguida pelo Luiz Gustavo, que, se não me engano, na época eles eram casados. E ela vinha toda afoita. E ela vinha, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Caiu alguma coisa no meu olho. O meu olho está doendo. De uma maneira dramática, até porque é uma atriz, né? E ele vinha logo depois dela dizendo, meu amor, você quer ir pro hospital? O que aconteceu? Vamos ver o que é isso. E eu, observando aquela cena, cumprimentei, boa tarde, como vai, tudo bem? Ela, muito indiferente, não me respondeu o cumprimento. Depois ela se ateve lá nas compras dela com a gerência, eu servi cafezinho para ela e tudo mais. E naquele dia eu percebi o quanto de repente a gente consegue ser invisível, a gente consegue ser transparente, a gente consegue ser alguém, um objeto, a gente consegue ser um ornamento. Aquela ausência de resposta, a indiferença com que ela lidava comigo, eu servia o café para ela, eu perguntava, 2 colheres de açúcar? Muito friamente ela me respondeu, sim ou não. Então eu percebi que ela não tinha esse acesso ou essa vontade de ter esse tipo de acesso com uma pessoa que é subalterna. Uma pessoa que é apenas o rapaz que serve o cafezinho, quer dizer, eu tinha 19 anos naquela época. Eu era, nesse sentido, digamos assim, um trabalhador em fase de aquisição de experiências e conhecimentos, e ali foi a oportunidade que eu tive de ter o meu primeiro registro em carteira. Então, para mim, trabalhar no ateliê era muito mais do que simplesmente exercer uma função subalterna, era o início de uma vida. Pois bem,
Não que isso fosse incomum, até porque essa era a forma com que o Clodovil tratava os seus subalternos, a forma com que ele tratava as pessoas que estivessem além da visão, além daquela importância que ele dava às pessoas. O Clodovil respeitava sim as pessoas que tinham de repente algum envolvimento com os seus negócios, com seu sucesso, com sua carreira. E eu fiquei muito assim traumatizado com isso, porque antes disso eu já trabalhava com um público bastante elegante na represa de Guarapiranga. Eu tinha acesso às pessoas, eu trabalhava com europeus e as pessoas me davam bom dia, boa tarde, boa noite, me cumprimentavam, nós conversávamos sobre assuntos pessoais. Eu não era um móvel, um objeto, eu era um ser humano vivo. Então, eu importava no restaurante onde eu trabalhava. E para mim isso foi um choque muito grande. E o que mais me admira é que naquela época isso era muito normatizado. Era normal. Eu não sei hoje, mas naquela época ser chique era chegar ignorando as pessoas, falando alto, era mostrar talvez se estivesse no palco ou que talvez tivesse alguma superioridade. E isso realmente me incomodou bastante e por muitas vezes me deu vontade de abandonar esse posto que eu me propus a ocupar na loja do Clodovil. Bom, passaram-se 20 anos, eu me casei, me separei, tive filhos e tudo mais, segui por outros caminhos, me tornei host em casas noturnas, como vocês sabem. Eu já tinha trabalhado Café Fotô, o Lube, Love Light, o Wally e tudo mais. Eu já era conhecido na noite e num desses descaminhos que a gente tem na vida, eu fui trabalhar num restaurante de inverno chamado Chamonix, na Pamplona. Simplesmente, quando eu estava desempregado, procurando oportunidades de trabalho, eu fiz uma entrevista em francês com o Monsieur Dani Cavas. E levou algum tempo até que eu pudesse começar a trabalhar no Chamonix, até porque no mês de março iria começar a temporada de inverno. E eu estava lá disposto a voltar a trabalhar à noite, depois de muitos anos que eu já havia me afastado. E eu acabei indo trabalhar no Chamonix, como vocês sabem. E eu conto várias histórias aqui sobre o restaurante. Eu vou ter que citar novamente, que é para dar sentido no que eu vou falar agora. Então eu tenho que ser redundante para poder embasar o que eu vou dizer para vocês. E simplesmente, quando eu cheguei no restaurante Chamonix, depois que eu assumi o bar e passei a fazer os pedidos de vinhos, porque eu já havia trabalhado na Casa Suíça e eu já conhecia bastante dos vinhos da época, que hoje, aliás, mudaram bastante, a gente tem muitas inovações, enfim. E eu passei a cuidar da carta de drinks e da carta de vinhos. Então eu era uma pessoa que naquele momento eu tinha uma especialização. Eu já não era mais aquele garoto de 19 anos, eu já era um pai de família e eu já era respeitado, porque no meu começo de Chamonix eu me empolguei bastante e comecei a ligar para alguns amigos dizendo: olha, estou voltando para a noite, dessa vez eu estou no restaurante na Pamplona. E quando essas pessoas iam me visitar no restaurante, o maître, o senhor Nelson, que Deus o tenha, ele ficava extremamente indignado porque ele se sentia ofendido quando os clientes chegavam e ao invés de cumprimentá-lo ou ao invés de reconhecerem o seu atendimento, eles se dirigiam direto a mim e vinham: ai, Carlinhos, tudo bem com você? Eu fiz isso por 2 ou 3 vezes e eu percebi que isso seria alguma coisa que não me favoreceria. Então, todas as vezes que vinha alguém que eu convidava para ir para o restaurante, eu era praticamente massacrado pelo maître, humilhado pelo maître. Ele me desfeiteava na frente de clientes, ele me humilhava na frente de clientes e eu precisava muito trabalhar. Então, quando a gente precisa trabalhar, a gente acaba se submetendo a uma série de humilhações e eu me senti tão humilhado quanto na época em que a Mila Moreira me ignorava, porque era chique ignorar os subalternos. E mesmo quando eu galguei essa posição de ser um conhecedor, ter profundidade e poder atender as pessoas em mais que um idioma, num ponto nobre, chique da cidade, num restaurante tradicional com mais de 40 anos,
eu percebi que nada mudava, porque eu continuava precisando trabalhar e eu era humilhado justamente por um colega de trabalho, que era o Maître. E numa dessas situações, de repente, me chega quem? O Vavá. O Vavá, do Sai de Baixo, o Luiz Gustavo, que o grande ator que começou lá na Rede Tupi. Aliás, eu assisti quase todas as novelas que ele fez na época, era da época da minha infância. O tão reconhecido, né? O Luiz Gustavo. E quando eu olhei o Luiz Gustavo entrando pela porta na companhia do Tato Gabus Mendes, eu olhei e falei, nossa, que situação. Me veio na lembrança aquele momento trágico em que ele seguiu a Mila Moreira no ateliê do Clodovil. E eu olhei e pensei, bom, hoje eu trato, naquele momento, eu já tinha maturidade de entender que quando a gente trabalha com o público, a gente tem duas opções. Ou nós nos colocamos num determinado lugar, nos determinamos alguns limites, como por exemplo, dar a oportunidade da pessoa querer ou não te reconhecer. É óbvio que o Luiz Gustavo jamais me reconheceria, mas eu liguei diretamente a imagem dele à da Mila Moreira. Então, eles já haviam se separado, eu percebi que Luiz Gustavo era uma pessoa que não compactuava com esse tipo de comportamento, e aliás eu digo, acho que por esse motivo da separação, né? Porque naquele momento, 20 anos depois, o Luiz Gustavo já não era mais casado com ela, mas eu fiquei com aquele estigma. Eu olhava para o Luiz Gustavo e a única coisa que me vinha na lembrança eram as humilhações que eu sofria. Então, essas coisas que eram tão normatizadas naquela época, hoje eu não sei, porque graças a Deus eu já me afastei da noite, eu não sinto mais a necessidade, ou talvez porque eu amadureci o suficiente, e eu ganhei espaços o suficiente, e eu me dediquei o suficiente, eu evoluí o suficiente para não ter que passar por esse tipo de humilhação. Só que hoje, quando eu sou convidado para um evento, como vocês podem ver, muitas vezes aparece lá, Carlinhos Colúmbia prestigia tal evento, vocês veem aí na imprensa, detalhes ou notas que saem a meu respeito, eu tenho a humildade de chegar nos lugares e não cometer os mesmos erros que eram tão normatizados, era tão aceito. E naquele momento que eu estava no ateliê do Clodovil, eu era visto como um empregado doméstico, como o garoto do cafezinho. E depois, quando eu estava lá no restaurante Chamonix, eu era visto como bartender, como o enólogo, como aquela pessoa que trabalhou na noite, que tinha um nome, que tinha uma história, que conhecia outras pessoas, que tinha influência. Então as coisas, elas, graças a Deus, elas mudam. Mas eu não consegui ter esses acessos ao Luiz Gustavo, e naquele momento eu não fiz questão nenhuma de sequer questionar, dizer... Lembra, Luiz Gustavo, daquela tarde que você chegou com Mila Moreira no ateliê de Clodovil, que havia caído um cisco no olho dela? Então, foi tão traumático que, das vezes que eu pude receber o Luiz Gustavo no Chamonix, eu olhava para ele e eu não tinha a menor vontade de voltar no passado, né? Então essa é uma história. Eu acho que a nossa evolução, ela passa pelo reconhecimento dos profissionais que nos cercam, das pessoas. E essa invisibilidade, essa vontade de ignorar o ser humano, essa falta de vontade de dar um bom dia, uma boa tarde, responder a um cumprimento, é extrema. Isso é próprio do brasileiro. Esse é um costume da nossa sociedade que vem aos poucos sendo abolido, porque ele é insustentável. Então eu acredito que com o tempo isso há de mudar. Mas, realmente... foi algo que só me fez entender que pra gente sair desse tipo de humilhação, desse tipo de situação, é preciso estudar, é preciso evoluir, é preciso se empenhar, é preciso deixar de ser o garoto do cafezinho e se tornar o enólogo, ok? Bom, gente, eu fico por aqui. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. E não se esqueçam de acessar a template e baixar gratuitamente, né, aquele e-book que eu preparei para vocês. Baixem gratuitamente no seu e-mail, o meu e-book grátis,
E eu agradeço, por favor, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, como diz a Lorena, né? E um beijo e até o próximo vídeo.